A luz do dia nublada se derramava como cinzas, um raio pálido de sol diluído pela flotilha de drones de vigilância que nunca mais saía do céu. Dentro do Beltway, o ar tinha gosto de metal ionizado, como se a cidade inteira tivesse sido soldada. Nenhum carro vindo de além dos 14 postos de controle recém-erguidos podia entrar, os ônibus terminavam em pátios de arame farpado a quilômetros de distância, e os túneis do metrô haviam sido selados com lama de concreto. Washington, antes porosa como fofoca, havia se solidificado em algo angular e mineral, uma ideia de cidade moldada em tungstênio. Helena Markovic estava no telhado de uma gráfica abandonada em Ivy City, observando um dos drones se posicionar sobre a elipse da Casa Branca. Desse ângulo, um muro reluzente serpenteava para o oeste ao longo do Potomac, uma barricada de 3 camadas de suportes de aço e malha de grafeno. Ele refletia a luz da tarde como o fio de uma lâmina. Ela havia projetado aquele muro, pelo menos a camada externa, quando ainda acreditava em fazer coisas que sobrevivessem à política. Quando ela achava que a engenharia era neutra. Agora o muro sobrevivia, e sua vida anterior, não. Lá embaixo, no armazém destruído que se tornará sua oficina clandestina, os outros esperavam. Diego Álvares, cujo talento para a robótica improvisada transformou impressoras de ferro velho em microtúneis. Gia Shen, ex-aluna de pós-graduação em acústica sísmica na Caltech, agora a sabotadora mais silenciosa dos Estados Unidos. Naval Ibrahim, pediatra que virou médica, que costurava a carne com a destreza de linhas de fibra ótica. E o mais novo recruta, Samir Lagari, ainda cheirando a poeira do Texas e ao medo de um centro de detenção, com os dedos trêmulos por algo para construir que não pudesse ser tirado. Eram todos exilados em seus lugares, refugiados sem cruzar uma fronteira, vivendo nos espaços apertados de um mapa cada vez menor. Helena desceu a escada de incêndio torta, cada degrau frio como o frio de novembro, e se abaixou sobre uma viga desabada. Lá dentro, o cheiro de ozônio e tinta velha se misturava aos vapores de solda. Diego estava sentado de pernas cruzadas em uma ilha de linóleo rachada, conduzindo um enxame de robôs rastreadores do tamanho de polegares por uma placa de circuito. Perninhas sincronizadas estalavam como chuva em um telhado de zinco. "Essas coisas já estão prontas para morder aço?" perguntou Helena. "Eles estão prontos para dançar", respondeu Diego, sem olhar para cima. "Quando os soltarmos, eles vão abrir um buraco de 5 milímetros mais rápido que um laser e ninguém lá de cima vai ouvir nada. Essa parede vai ficar com cáries." Helena imaginou pequenos cupins mecânicos cavando túneis através das fundações do novo exoesqueleto do país. Ela sentiu uma pontada de culpa, arquiteto destruindo a arquitetura, mas ela se apagou. Algumas estruturas só entendiam subtração. Um rádio chiava na mesa distante, onde Gia mapeava vibrações. Ela ergueu um dedo pedindo silêncio, ouvindo um espectrograma desenhado em linhas neon em seu tablet. "Comboio avançando para sudoeste ao longo do trecho de Anacostia", disse Gia. "Provavelmente equipe de manutenção. Essa é a nossa janela de tempo esta noite, das 22 horas às 3 horas. Samir arqueou as sobrancelhas. "Hoje à noite? Achei que ainda estávamos calibrando a profundidade." "Estávamos", respondeu Gia, "e agora terminamos." "Ou terminaremos em 7 horas." Helena expirou. "As operações de primeira incursão nunca esperavam até que você se sentisse pronto. Prontidão era um mito dos livros didáticos." Ela examinou a sala, os rostos de todos iluminados por um brilho difuso de LED, como se estivessem iluminados por baixo por uma fogueira. Sim, pareciam assustados, cansados e velhos para a idade. Mas por trás das bordas cruas da exaustão havia algo mais, uma alquimia febril de rancor e amor. Uma convicção de que o país ainda poderia pertencer às pessoas presas nele. Ela o chamou para a mesa central. Espalhado pela superfície esburacada estava o mosaico de plantas que eles haviam curado por 2 anos, varreduras topográficas, esquemas de esgoto, mapas de serviços públicos comprados de empreiteiros desonrados, informações de nível de rumor obtidas de canais de direitos dos migrantes. Eles uniram a textura macia da fofoca ao esqueleto duro das plantas, em busca de medula frágil. E finalmente encontraram o nó de acesso de manutenção 32B, uma escotilha de serviço inócua na curva sudeste da muralha,
onde a galeria de drenagem subterrânea cruzava um ramal abandonado do metrô que antecedeu o cerco da pátria em um século. O revestimento de pedra do ramal estava rachado, mas estável. Ele abrigaria o túnel piloto até que pudessem atravessá-lo do outro lado. Emergimos no Parque Oxon Hill, disse Helena, tocando no ponto de saída. Cobertura florestal, sem câmeras residenciais, o ponto de pouso para drones mais próximo fica 1 quilômetro ao norte. Amanhecemos por volta das 5 horas e movemos o primeiro grupo para o outro lado. Diego olhou para cima. Primeiro grupo? Helena e eu decidimos, disse Gia. Não apenas uma prova de engenharia. Nós pegamos pessoas. Extração de verdade. Naval cruzou os braços. Quantos? 20, disse Helena. As famílias de Little Creek. O silêncio se instalou, em partes iguais de espanto e terror. 20 vidas humanas. 2 anos de segredo. Uma noite. Se falhassem, o muro não seria apenas uma estrutura, seria uma lápide com seus nomes gravados invisivelmente sob a tinta. Um zumbido baixo vibrou no armazém. Eles congelaram. O zumbido aumentou, ecoou no céu e depois desapareceu para o leste, apenas uma patrulha VTOL sobrevoando os telhados. Mesmo assim, a conversa só foi retomada quando o zumbido se dissipou completamente. Samir falou primeiro. Todo mundo lá fora acha que o muro encerra a discussão. Como um ponto final em uma frase. Estamos escrevendo o resto do parágrafo. Era bravata, sim, mas necessária. As palavras blindavam os nervos. Helena os encarou. Vão. Preparem seus kits. Comam algo que não seja enlatado. Quero todos de volta aqui às 1900. A partir daí, silêncio nas comunicações, exceto por pins codificados. Vamos embora. Eles se dispersaram, a energia crepitando onde o medo estivera estático. Helena permaneceu, rolando os ombros, sentindo o peso do prédio pressionando como um oceano invisível. O plano não era mais um diagrama, mas uma contagem regressiva. 6 horas e 58 minutos. O toque de recolher em Washington começou às 22 horas. As luzes da rua diminuíram para um brilho de sódio, o suficiente para revelar o movimento, mas fraco demais para que a resistência fosse percebida. Nos quadrantes industriais, a única vida vinha de cães selvagens e de drones ocasionais entregando rações de carne de porco para depósitos fortificados. Dentro da gráfica, a equipe se movia como sombras entre impressoras desativadas. Usavam macacões cinza escuros com manchas de pasta antitérmica. A cor combinava com a temperatura média do asfalto da cidade, confundindo as varreduras infravermelhas. Cada um carregava uma mochila fina contendo um recirculador, água, um kit médico e um cilindro de micro-robos envoltos em fita magnética, como uma Python adormecida. A entrada do túnel era uma grade de serviço enferrujada sob a rua K. Eles a levantaram, pularam em um bueiro e seguiram os símbolos de giz que Diego havia rabiscado antes, laços e flechas enigmáticos apontando o caminho como pinturas rupestres modernas. Quando o ar esfriou e o cheiro de algas deu lugar a um gosto de poeira e eletricidade velha, Helena soube que haviam chegado ao ramal esquecido do metrô. Pilares de pedra marchavam na escuridão. À luz das lanternas, as paredes manchadas de umidade pareciam vertebradas, o esqueleto de um animal há muito extinto. Avançavam em fila indiana, as botas farfalhando sobre o lastro. Diego pôs um trator à frente, seus pequenos holofotes revelavam que o ramal terminava 40 metros adiante. Perfeito. Nenhuma equipe de manutenção curiosa entraria por acaso. Pararam no muro terminal, tijolos antigos, quebradiços como massa folhada. Do outro lado, ficava a galeria de drenagem, um conduto em forma de ferradura que se apoiava na base de concreto do muro. 25 centímetros de tijolo e argamassa os separavam da medula espinhal da América moderna. Diego desempacotou os micro-robos. Em suas mãos, pareciam aranhas de berçário, dezenas correndo sobre suas luvas, suas carapaças de silicone salpicadas de nós sensores. Elos espalmou contra o tijolo e murmurou um comando. Um chiado, milhares de brocas embutidas beijando a pedra. Helena esperava gritos, poeira e vibração. Em vez disso,
Os robôs comeram em quase silêncio, excretando lascas de tijolo que se acumularam em micropelotas organizadas. Em poucos minutos, uma cavidade do tamanho de um punho se abriu, seguida por um túnel com um ângulo de 7 graus para cima. Os robôs desapareceram em sua própria incisão, com luzes pulsando como vagalumes engolidos pela terra. Gia monitorava picos sísmicos em seu bloco de notas. Sísmica de superfície, apenas leitura de fundo, sussurrou ela. São fantasmas. Helena olhou para o relógio. 22 horas e 31 acima deles. A equipe de manutenção do nodo 32B já teria encerrado o expediente e a equipe de substituição só chegaria às 5 horas. A escala que haviam obtido de um contratado da Homeland, mas subornos não eram confiáveis, a Homeland revezava turnos sem aviso prévio. Mais um motivo para se mudarem naquela noite. Mais um motivo para rezar. Os minutos se passaram. O único som era o distante gotejar da água e a nuance ocasional de tijolos se cedendo como crosta dando lugar a migalhas macias. Finalmente, uma brisa soprou do túnel, trazendo o cheiro forte e químico do concreto polimérico. Ar livre. O pulso de Helena disparou. Diego sinalizou, violação concluída. Eles rastejaram pela nova abertura, Helena primeiro, Diego atrás, alimentando os robôs com fitas de dados para reforço. O espaço era apertado como um caixão, mas os robôs o haviam revestido com uma malha que se flexionava para facilitar a passagem, absorvendo peso. Depois de 3 metros, o túnel se alargou até a galeria de drenagem. Ali, a barriga da parede se expunha, nervuras de vergalhão, conduítes de energia zumbindo, uma espinha dorsal de fibra pulsando com rajadas de dados. O teto da galeria era alto o suficiente para se agachar. A condensação corria em riachos, batendo no metal como dedos tímidos. Gia realizou a sísmica novamente. Tudo limpo. Samir desempacotou as braçadeiras de fibra ótica, com as mãos firmes agora. Em segundos, ele se acoplou à grade de sensores da parede, reproduzindo pacotes de status amortecidos para que o sistema interpretasse qualquer vibração como nominal. Era mais do que camuflagem, era ilusão, reescrevendo a própria narrativa da parede sobre si mesma. Às 23 horas e 12, Diego colocou uma carga de gel contra a bainha do conduíte, não explosiva, mas parecida com um ácido ulcerativo que corroeria uma cavidade do tamanho de uma toranja e deixaria os rastreadores saírem pela face externa. Ela programou o cronômetro para 4 horas e 15. 73 minutos antes da troca de turno. Margem suficiente para extração, insuficiente para detecção e contenção. Concluído o trabalho, eles refaziam o caminho. Ao descerem novamente para o ramal do metrô, Helena verificou a hora. 23 horas e 52, 6 horas até o nascer do sol. No cortiço Little Creek, 20 almas esperavam em uma lavanderia sem janelas que cheirava a água sanitária e apreensão. Naval e Gia chegaram primeiro, acenando com a cabeça e trocando números. Você é a 15ª, você é a 7ª, você é uma criança, então vá para os meus braços. Ninguém falava mais alto do que um murmúrio. Eram famílias cujos pedidos de asilo haviam sido anulados por decreto presidencial, que enfrentavam a deportação para países dos quais mal se lembravam. Helena as escolhera porque eram poucas em número e totalmente invisíveis para o Estado. Os cidadãos seriam notados se desaparecessem, os indocumentados simplesmente evaporavam. À 1 hora, o comboio partiu, carrinhos de lavanderia com fundo falso, rolando por elevadores de serviço, atravessando becos patrulhados apenas por baratas. Cada carrinho continha 2 evacuados envoltos em cobertores térmicos. Eles foram contrabandeados para a gráfica, desceram pelo bueiro, atravessaram o ramal do metrô e foram colocados no bolsão de ar morto da galeria de drenagem. Naval administrou sedativos antipânico aos sussurros. As crianças acharam aquilo uma aventura, puxando a estranha poeira luminosa deixada pelos rastejantes. Às 3 horas e 45, todos aguardavam, prendendo a respiração, atentos a qualquer sinal de alarme. Nada. O tempo se acumulava como óleo. Helena abraçou a pele interna da parede. Ela parecia quente, uma criatura viva. Ela fechou os olhos, lembrando-se do início de sua carreira projetando membranas que filtravam a poluição sonora. Ela amava a elegância das barreiras que respiravam.
Agora ela estava dentro de uma barreira que sufocava. Que assim seja. Se o mundo construísse muros, os engenheiros construiriam portas. A carga de gel dissolveu seus últimos milímetros às 4h15. Ouviram um estalo denso e úmido, como de uma fruta explodindo. O ar fresco invadiu o ambiente, a fragrância do solo úmido de Oxon Hill. Um resquício da aurora se infiltrou, azul claro. Os rastreadores saíram primeiro, tecendo uma boca de túnel irregular em um ovoide perfeito e cobrindo as bordas com nanopasta para impedir que os detritos caíssem. Uma saída um pouco mais larga que uma toca de lobo, mas larga o suficiente. Helena gesticulou. Diego guiou a primeira mãe e o bebê. Samir engatinhou à frente, aparando raízes com o facão. O silêncio das folhas os recebeu. Nenhum holofote, nenhum ruído de rotor. Quando a dupla emergiu, eles se esconderam na mata densa, como orações sussurradas. Mais 2, 4, 6. Um ritmo, rastejar, emergir, desaparecer na mata. Naval pastoreava com murmúrios em árabe, espanhol, pasto, línguas de saudade e pedido de desculpas. Helena marcava a contagem regressiva, 68 minutos até a primeira varredura do drone. Nos evacuados 12 e 13, o teclado de Gia piscou em vermelho. Pico sísmico, sibilou ela. Apoio norte. Alguém está testando a instrumentação. Os dedos de Diego dançaram sobre o dispositivo de pulso dela, injetando ruído na grade. Pista falsa. Nos rendeu uns 5 minutos. Eles aceleraram. As janelas de sedação de 15 minutos das crianças estavam se fechando, algumas começaram a choramingar, ecos minúsculos na galeria. Naval pressionava doces contra as línguas, silenciando-as como o vento cortando juncos. Lá fora, o amanhecer despontava no horizonte. O canto dos pássaros, um milagre após noites de silêncio, enchia a copa das árvores de Oxon Hill, mas Helena ouvia apenas lembranças do barulho dos rotores. Um a um, os rastreadores recuaram, selando as fendas atrás deles com resina camaleônica. 20 almas estavam lá fora. Só a equipe permanecia. Rota de extração leste 3, ordenou Helena. Eles tinham que atravessar a galeria de drenagem mais 40 metros ao sul, entrar na parte sul do ramal do metrô, emergir perto de Blue Plains e entrar no Potomac de barco. Plano dentro de plano, fuga aninhada como bonecas russas. Eles rastejaram. Rastejadores os precederam, apagando rastros. Às 5h08, o painel sísmico de Gia apagou, a rede do sensor estava desligada. Alguém cortou a energia rio acima, disse ela. Os olhos estão cegos, mas os cães podem estar vindo. De fato, um eco distante estremeceu, botas batendo em corredores de metal. No escuro, Helena sentiu algo parecido com alegria. Eles sentiram a ferida, mas era tarde demais. 20 pessoas já estavam fora de alcance. O que quer que acontecesse agora, a esperança havia desaparecido. As quedas de botas aumentaram. Samir largou a mochila e acionou um misturador. Ele emitia pulsos de ruído branco que invertiam gradientes térmicos, confundindo a perseguição. Ele parecia mais leve, quase etéreo. Eles seguiram em frente. Às 5h52, o barco rastejante do sul subia em direção à luz do dia. Eles emergiram atrás de uma estação de bombeamento abandonada, com o fedor do rio forte o suficiente para mascarar o cheiro humano. Um bote inflável aguardava sob a rede de proteção contra detritos. Gia cortou a rede, Diego a inflou. Eles entraram no Potomac, a correnteza os embalando como um coração batendo lentamente, e flutuaram sob a névoa com cheiro de ferro. O sol rompia o brilho da água como uma moeda derretida. Helena virou a cabeça para trás apenas uma vez. O horizonte de Washington parecia nebuloso, um rumor de torres atrás de torres de segurança. Sirenes soavam fracamente, distantes o suficiente para serem um sonho. Uns 400 metros rio abaixo, um caiaque aguardava, um farol sinalizador da ferrovia subterrânea que agora se estendia, não para o leste, em direção à liberdade, mas para fora, como raízes em busca de água. 20 refugiados já se esgueiravam pelas trilhas da floresta em direção a abrigos. Esta noite, mais 30.
Na semana que vem, 100. Em breve, o muro seria mais um túnel do que uma barreira, mais uma porta do que uma negação. Enquanto deslizavam em direção ao caiaque, Diego assobiava desafinadamente uma antiga canção de ninar mexicana. Você sabe que eles vão nos rotular de terroristas, murmurou Samir. A história já tem nomes suficientes para nós, respondeu Helena. Deixa a posteridade escolher. Acima deles, um drone voou para o norte, errando-os por metros. A névoa engoliu seu olhar. Em seu rastro, o silêncio retornou, denso e promissor. Ela mergulhou os dedos na água fria do rio. Pela primeira vez em anos, sentiu o gosto do futuro na água. Uma tênue névoa matinal se ergueu do Potomac como o vapor de um animal adormecido, e quando o rio finalmente os libertou, a equipe descobriu que cada respiração trazia consigo um gosto residual de pólvora. Eles puxaram a jangada vazia por entre juncos na altura dos joelhos, com os sapatos sugando a lama, até que os primeiros troncos de cedros engoliram e a grade de drones acima se reduziu a faíscas dispersas de luz. Oxon Rio ficava para trás, já zumbindo com as sirenes que eles haviam invocado e evitado, a muralha curando sua ferida como um leviatã surpreso. Eles não diminuíram a velocidade até que as árvores crescessem gordas e escuras o suficiente para abafar o batimento cardíaco de um homem. Ali, dentro da casca oca de um carvalho derrubado pela tempestade, Helena desenrolou o mapa de sinalização impresso que Diego havia embutido com microleds. Cada pontinho azul era um nó de segurança, cada linha âmbar era um segmento alcançável da treliça do túnel nascente. 20 pontos verdes pulsavam, novas vidas atravessadas com sucesso pela parede, já a caminho em silêncio criptografado em direção a Baltimore, Richmond, Filadélfia. Ela se permitiu um único suspiro de triunfo e, em seguida, bateu na casca interna apodrecida do carvalho como um martelo. A fase 2 começa hoje à noite, disse ela. Sua voz soou meia oitava mais baixa do que antes, como se o túnel tivesse raspado dela cada nota que não fosse revestida de ferro. Washington é nossa plataforma de lançamento, mas a artéria precisa chegar às montanhas rochosas até o inverno, ou estaremos acabados. Só podemos comprar algumas janelas noturnas antes que Homeland reduza as sobreposições de turnos. 500 quilômetros de subparede, murmurou Gia, enxugando o suor e a lama das bochechas. Mesmo que cada nó tenha apenas 15, são 33 grandes brechas. Estamos projetando um sistema circulatório para um país que não quer sangue. Os países querem o suficiente, disse Diego, fechando a maleta de transporte com um cinto. Os governos são as coisas que apertam. Ela cruzou o olhar com Helena e o sustentou. Você viu o padrão do drone. Eles sabem que algo perfurou a pele. Nenhum alarme soou porque nós os enganamos, mas os padrões não mentem. Eles vão sentir cheiro de podridão e mandar cachorros antes do pôr do sol. Helena dobrou o mapa, guardou-o numa capa de polímero e sentiu a floresta se inclinar ao seu redor. Então, fazemos a podridão se espalhar mais rápido do que eles conseguem cauterizar. Horas depois, em um porão sob uma pista de patinação abandonada em Alexandria, os 20 evacuados foram recebidos pelas filhas de Chesapeake, uma rede mais antiga que o próprio muro, nascida nos anos em que os refugiados climáticos chegaram pela primeira vez às Ilhas Barreira da Virgínia e o governo federal respondeu realocando as linhas costeiras no papel em vez de pessoas na realidade. Agora, as filhas eram mais velhas, mais silenciosas, mais duras, professoras que ensinavam línguas proibidas depois de escurecer, paramédicas que falsificavam certidões de óbito para ressuscitar os deportados, arquivistas que sustentavam a esperança em terabytes. Elas levaram as famílias para tocas à luz de velas com cheiro de concreto úmido e coentro, ofereceram mingau de arroz e colchas costuradas com faixas de protesto e começaram o antigo trabalho de lembrar estranhos aterrorizados como dormir. Somente quando a última criança se rendeu aos sonhos, Helena se deixou levar até a antiga cabine de operador do ringue. Lá, ela encontrou Amir Tagavi, o radiocartógrafo cego cujas pontas dos dedos conseguiam ler topografia eletromagnética como os monges liam pergaminhos. Sua voz soa mais aguda, disse ele quando ela entrou, com a cabeça inclinada. Sucesso faz isso. Seu sotaque persa envolveu a pergunta em veludo, mas ela percebeu a preocupação por trás. O sucesso é um alvo em movimento, ela respondeu. Acertamos uma vez.
Agora é correr. Ele traçou um relevo em braille de fio de cobre que atravessava o console. Corra depois no ar hoje à noite. Transmitiremos o sinal de silêncio, a mesma faixa grave de sempre. 4 notas, B. Ele alcançará a costa como uma canção de ninar. Mas mais para o interior? Precisamos de torres de retransmissão, e as montanhas rochosas são bem longe. Já estamos planejando uma ramificação para o oeste, disse Helena. Samir e Gia partem ao anoitecer. Eles passarão por baixo do corredor de carga de alta velocidade até Ohio, sequestrarão um robô de lastro para perfurar novos troncos sob as paredes da pradaria. Se conseguirem se conectar com os dissidentes de Salt Lake até outubro, teremos uma linha pronta para o contrabando de inverno. Os dedos de Amir pararam. Outubro está a um passo de distância. Você ainda tem alguma margem para misericórdia? A misericórdia neste país se mede pela velocidade de escape, disse ela. Depois, mais suavemente, mantenha o ar vivo esta noite. Quando a canção de ninar acabar, deixe-a percorrer os andares de ruído. Alguém lá fora está sempre atento a uma nota errada. Eles partiram em 4 equipes. Gia e Samir embarcaram em um drone de carga disfarçado de lastro revestido de grafeno. Seu piloto automático esperava a peso morto, mas carregava corações inquietos. Diego e Naval seguiram para o sul, para Norfolk, com uma mala de ovos de lagarta e a promessa de um biólogo marinho cabeludo de que cabos submarinos antigos poderiam ser reutilizados como sensores de pressão de quilômetros de comprimento. Helena permaneceu em Washington, DC com 2 tarefas: forjar uma equipe de manutenção fantasma capaz de destruir o muro de dentro de sua folha de pagamento e proteger as famílias que ainda viriam. Ela mal havia dormido 40 minutos quando o céu da cidade se encheu de sirenes. A princípio, ela pensou que fosse um enxame de rotina, drones trocando baterias, VTOLS realinhando sinalizadores de perímetro, mas então seu aparelho criptografado emitiu um sinal sonoro de 2 tons. A pátria havia declarado uma operação de contenção doméstica nível Delta. Todos os movimentos de estrangeiros foram congelados. Unidades da Guarda Nacional foram chamadas de volta aos postos de controle do anel interno. O mais assustador era que todos os engenheiros civis com autorização de segurança nível 3 ou superior estavam sendo obrigados a se apresentar pessoalmente para verificação de continuidade, um protocolo criado para descobrir o tipo de sabotagem interna que ela havia aperfeiçoado. Ela cambaleou do catre, ainda meio vestida, e entrou em um elevador de serviço que antigamente transportava máquinas de algodão doce. No corredor abaixo, as luzes do rink piscavam em vermelho enquanto portões de malha cinética se fechavam sobre as saídas. As filhas haviam perfurado para isso. Pilares de concreto giravam, revelando poços falsos. Famílias de refugiados eram conduzidas para salas de depósito cujo único ar vinha de refrigeradores de bebidas disfarçados. Acima, a superfície de Alexandria se fechava como uma pálpebra. Helena mancou, seu tornozelo havia endurecido no vão da porta na noite anterior, em direção à cabine de Amir, mas encontrou a porta arrombada. Lá dentro, o relevo de cobre jazia cortado, brilhando como sangue derramado. Amir havia sumido, junto com todos os cristais de rádio. No chão, uma mancha de poeira vermelha brilhava, grafeno em pó, resíduo das novas granadas de desintegração da pátria. Eles haviam chegado rápido, neutralizado o único homem que conseguia cantar para meio continente e recuado antes que as janelas das filhas se fechassem. Sabiam exatamente o que estavam caçando. O pulso de Helena parecia martelar suas costelas desordenadamente. Ela digitou no comunicador: Diego, fumaça vermelha em Alexandria. Amir comprometido. Filhas seladas, mas o ar é rarefeito. Previsão de chegada de reforço? Estática áspera, então a voz abafada de Diego sob o rugido da turbina. 40 minutos, talvez menos. Estou desviando para o norte, quebrando o silêncio do rádio para avisar Gia agora. Não, sussurrou Helena, já correndo em direção à antiga doca de carga. Se eles estiverem triangulando, limitamos as emissões. Vou tirar as famílias de lá por outro caminho. A grade do telhado está viva, protestou Diego. O movimento da superfície é igual à assinatura de calor, igual a cães de guerra. Helena abriu uma porta de correr surrada,
revelando uma vala estreita de drenagem, mal alto o suficiente para se agachar. Então descemos. Ela guiou os primeiros 10 evacuados, a maioria crianças e idosos, para dentro da vala, passando por cabos escorregadios de algas, até chegarem a uma comporta enferrujada, soldada décadas antes, quando a elevação do mar ameaçou batizar a capital. Com uma serra de plasma emprestada, ela cortou as soldas, com faíscas sibilando na escuridão, e abriu a comporta. A água fria da maré batia na altura das canelas, exalando um odor fecal, mas era água em movimento, anônima e capaz de apagar a história. Eles se arrastaram para o sul, sob as ruas de Alexandria, lanternas encobertas, passos tamborilando em silêncio líquido. Acima, vibrações ecoavam como cargas distantes, blindados da pátria se reposicionando, holofotes entalhando os becos congestionados. Depois de meia hora, o túnel se alargou em uma cisterna de tempestade cujo teto se perdia na escuridão. Ali, Helena parou, contou cabeças, 10 almas respirando pânico e sal, e passou o facho de luz pela cúpula de concreto. Grafites brilhavam, velhos slogans de greve climática meio dissolvidos, símbolos de bairros submersos. Esta cidade sempre construíra muros enquanto a água corroía por baixo. Ela sentiu um puxão no casaco. Uma menina de uns 7 anos, com olhos brilhantes como vagalumes, segurava uma estrela de pelúcia costurada com retalhos de jeans. Já somos mais profundos que o oceano? Perguntou a criança. Mais fundo do que as baleias nadam, Helena mentiu gentilmente. Nada caça tão baixo, exceto histórias. Uma pontada repentina de estática perfurou seu fone de ouvido, breve, confusa e depois sumiu. O aperto de mão criptografado de Gia. Só que carregava uma distorção extra. Ela estava usando o código de intervalo de emergência, 2 batidas comprimidas em uma. Problema. Helena ajoelhou-se, ajustou o microfone direcional e esperou pela repetição. Novamente o pico, 2 batidas, uma. Nenhum corpo de mensagem. Um aviso, nada mais. Se Gia estivesse comprometida nos trilhos, Homeland poderia já ter coordenadas parciais na estrutura do túnel e estaria varrendo prováveis canais de inundação. Ela se levantou, com o coração disparado. Do lado de fora da cisterna, o túnel se bifurcava, uma ramificação seguia para o leste, eventualmente desaguando no Potomac, a outra encontrava uma câmara elétrica desativada, que supostamente se conectava às linhas esquecidas de bonde de Arlington. O corredor de bonde havia desabado nas enchentes de 2023, mas Diego sempre afirmou que o ramal oeste ainda podia transportar um humano rastejando por uns 400 metros abaixo de Fort Meade. Se surgissem ali, poderiam pegar carona em um comboio de suprimentos para o sul, até Quântico, antes que alguém se lembrasse de contar cabeças. Ela escolheu o oeste. O rastejar era mortal. Flocos de ferrugem cortavam os nós dos dedos, cotovelos de vergalhões prendiam mochilas. Certa vez, no meio do túnel, ela teve que comprimir o peito tão achatado sob uma nervura de concreto flácida que achou que seu coração fosse estourar como um capacitor superaquecido. Atrás dela, crianças choramingavam em mangas, adultos engasgavam instruções em línguas que Homeland não mais imprimia em formulários governamentais. A estrela do jeans felpudo desapareceu na lama, a menina chorou sem emitir som. Por fim, o teto se ergueu. Eles emergiram em uma câmara retangular fracamente iluminada por mofo fosforescente. Na extremidade oposta, erguia-se uma cabine de elevador parcialmente esmagada por uma pedra de alvenaria desalojada, mas, além das grades, Helena conseguia avistar a luz do dia cortando colunas finas. Um ar com gosto de pinho seco, não de esgoto. Ela abriu a porta da gaiola. A fechadura, congelada de ferrugem, cedeu após 3 chutes e uma pressa insérvil. Um a um, os evacuados se espremeram entre as barras tortas e subiram por uma escada inclinada, com as unhas estalando no aço. Helena seguiu por último, com os pulmões dilacerados a cada degrau, até que a luz do sol atingiu suas retinas como uma granada de choque. Eles se espalharam por uma laje coberta de mato ao norte da cerca sul de Fort Meade. O perímetro da base estava estranhamente silencioso, a maioria do pessoal foi realocada para Washington após o alarme da Delta, mas uma única torre de sentinela vigiava a aproximação. Seu holofote estava ocioso,
percorrendo o pátio de desfile em arcos preguiçosos. Ela contava as batidas, memorizava o ritmo e guiava seus protegidos impulsos de movimento, paralisar, rastejar, correr. Em algum lugar, um toque de corneta ecoou, assustadoramente comum, e por um momento ela imaginou a democracia que um dia jurara servir, fantasmas perfurando campos esquecidos. Chegaram à cobertura de árvores, mancando e ensanguentadas, mas respirando. Naval já estava lá, ofegante, com o hijab encharcado de suor. Ela abraçou Helena com força suficiente para deixá-la com hematomas. Diego desviou para o sul, disse ela entre arquejos. Interceptou farejadores aéreos e os incendiou com palha. O céu está bagunçado agora, mas ela se encontrará no Rappahannock ao amanhecer. E Gia? Perguntou Helena. O silêncio de Naval era uma lâmina. Centenas de quilômetros a oeste, Jiachen jazia de bruços sobre um lastro rachado, com a bochecha queimada por cacos de grafeno ainda radiantes. O drone de carga que a transportara com Samir pelos Apalaches jazia destroçado ali perto, com as entranhas hidráulicas fumegando. O campo de destroços se estendia pelo aterro ferroviário como intestinos derramados sob o brilho vermelho do pôr do sol. A Homeland não os havia batido, eles simplesmente haviam reforçado os parâmetros da cerca geográfica em pleno voo. O drone interpretou seus passageiros como contrabando assim que a autorização do corredor desapareceu e realizou uma autodetenção que quebrou longarinas de carbono como se fossem costelas. Samir agachou-se sobre Gia, entrelaçando uma bandagem de pressão em seu ombro. Seus próprios braços tremiam, estilhaços haviam cortado seu antebraço, mas a adrenalina anestesiou a dor. Eles tinham 15 minutos antes que a aeronave avistasse a pluma térmica. Rádio silencioso, sussurrou Gia. Silêncio, disse ele. Rastreadores de parede vão farejar anomalias ao longo da fronteira quando a rede Delta estiver totalmente ativa. Ela conseguiu dar um sorriso torto. Então faremos barulho em outro lugar. Samir examinou o horizonte, depósitos de carvão, abandonados desde que as tarifas destruíram os mercados de exportação, silos de processamento agachados, uma série de torres de fibra avançando para o oeste. Infraestrutura, os ossos do império, esquecidos, mas intactos. Esses postes sustentam a espinha dorsal da parede central, disse ele. Dados, telemetria de sensores. Nós os interceptamos. Alimentamos um loop recursivo, a mesma falsa calmaria sísmica que usamos em Washington, D.C., e afogamos toda a rede em ruído branco. Eles vão perder horas caçando fantasmas. Horas podem dar origem a uma revolução, murmurou Gia. Eles vasculharam os destroços do drone em busca de células de energia intactas, prenderam-nas a uma cortina de Faraday improvisada e conectaram um rastreador ao conduíte de fibra. A meia-noite brilhava no céu quando os primeiros ecos do caos percorreram a rede da Homeland, campos de sensores alucinando inundações no Arizona, incêndios florestais no Maine, lobos andando de um lado para o outro ao longo do Rio Grande. A parede havia se tornado uma mentirosa para si mesma. Gia, febril devido à perda de sangue, pressionou a testa contra a bainha de fibra. Escute, sussurrou. Samir se inclinou para perto. Através do zumbido, detectou algo tênue. 4 tons musicais, repetidos, distorcidos pela vibração dos pacotes. Sol, Si, Mi, Ré. A canção de Ninar de Amir solta apesar de sua captura. O ar ainda estava vivo. A mão de Gia desmaiou. Samir assegurou, aninhou-a contra o lastro e ponderou as opções, ficar e estabilizá-la ou abandonar o ataque pela metade para arrastá-la para o oeste, onde cirurgiões do mercado negro a aguardavam. Qualquer um dos caminhos arriscava tudo. Ele escolheu o terceiro caminho. Sinalizou uma rajada criptografada em direção ao último satélite conhecido de Diego, com as coordenadas da embalagem, o estado de saúde e um código de instruções que Helena reconheceria, Pomar Claymore. Isso significava instalar cargas ao longo de cada suporte vulnerável e derrubar todo o andaime se a captura se aproximasse. Melhor um país com ossos quebrados do que uma população sepultada. Faróis piscantes se aproximavam, helicópteros, pelo menos 3. Samir beijou a testa de Gia, depois a carregou sobre os ombros e mancou em direção ao pátio de bebidas. Ele já havia minerado ali antes,
Pequeno demais para uma perseguição nivelada, mas o suficiente para arriscar o céu como um sinal de SOS. Atrás dele, os postes cantavam dados fantasmagóricos para a noite. Em Richmond, Helena ouviu o estrondo distante através do receptor RAM contrabandeado de uma mulher. Ela sabia que era Samir. O padrão característico combinava com sua predileção por um eco de carga tripla que fazia montanhas tremerem. Ela cerrou os punhos até as palmas sangrarem, depois firmou a voz para a sala cheia de refugiados que esperavam que alguém lhes dissesse que a explosão significava boas notícias. É o som do muro perdendo a conta, anunciou ela. Cada brecha que abrimos, ela se torna mais incerta, e a incerteza é como todas as tiranias morrem. Em algum lugar lá fora, caminhões da milícia rondavam avenidas outrora famosas por estátuas agora derretidas para alimentar o exoesqueleto do muro. Lá dentro, Helena desdobrou uma nova seção do mapa de sinalização. Novos nós azuis ganharam vida, enquanto os antigos se apagaram onde os esconderijos caíam. A treliça estava viva, mutando mais rápido do que o Estado poderia amputar. Naval tocou o cotovelo. As crianças estão dormindo. Aquecemos o caldo. Você precisa de calorias e horas de inconsciência. Helena balançou a cabeça. Horários são um mito. Hoje à noite, vamos projetar a ligação de Denver. Você não vai projetar nada se entrar em colapso. Então fortaleça minha coluna com adrenalina. Naval a estudou, com os olhos ferozes de ira fraternal, mas em vez de discutir, ela pegou 2 ampolas de glicose sintética e um pedaço de papel dobrado. Nele, havia uma estrela desenhada de forma grosseira, tinta diz azul. A garotinha havia pressionado na mão de Naval antes de se entregar ao sono. Ela disse para entregar isso ao engenheiro que cava túneis com profundidade suficiente para acomodar baleias, sussurrou Naval. Helena traçou as bordas desgastadas da estrela. Um talismã contra a escuridão. Ela o guardou no bolso do peito, onde ficou sobre seu coração como uma bússola. Ao amanhecer, a Homeland transmitiu uma nova ordem, Operação Hemlock. Qualquer cidadão encontrado abrigando pessoas não verificadas seria submetido à realocação sumária para colônias de trabalho nas plantações de nitrogênio do Nebraska. Drones utilitários lançavam panfletos sobre gramados suburbanos, e âncoras de noticiários locais repetiam o decreto entre as atualizações meteorológicas. Mas, em frequências piratas, a canção de Ninar de Amir reagiu, multiplicando-se em dueto com a tempestade estática que Samir havia desencadeado. Os sensores do muro se contraíram, torres automatizadas entraram em ciclos de manutenção, comboios de suprimentos pararam em postos de controle porque seus próprios crachás RID agora eram lidos como falsificados. Na confusão, 400 migrantes escaparam de um centro de detenção nos arredores de El Paso por um corte de drenagem que supostamente teria sido obra de Gia e Samir meses antes. Na Carolina do Norte, unidades da Guarda Nacional se recusaram a atirar em manifestantes depois que seus sistemas de mira ficaram cegos. E nos pântanos da Louisiana, uma flotilha de barcos de pesca de camarão levou famílias para o Golfo sob a proteção de faróis falsificados da Guarda Costeira. O muro ainda estava de pé, mas não acreditava mais em sua própria solidez. 2 noites depois, Helena finalmente dormiu, seu corpo rendido sobre uma cama de lona no porão de uma antiga siderúrgica confederada, um mapa de sinalização brilhando ao seu lado como uma constelação nervosa. Ela sonhou com a parede, não como aço e grafeno, mas como vidro, transparente e ressoando como uma taça de vinho gigante ao vento. A cada refugiado que passava, alguém batia no vidro, e uma rachadura fina se projetava para fora, cantando. Ela acordou com um sussurro de Diego. O hacker estava agachado ao lado da cama, com os olhos vermelhos. Samir foi capturado, disse ela. A pátria está transmitindo a imagem dele em circuitos de propaganda interna. O acusa de orquestrar a sabotagem dos sensores da noite passada. As costelas de Helena viraram cinzas. Viva! Por enquanto. Estão transportando para o leste, Tribunal de Arlington. Julgamento público, transmissão da pena capital. Julgamento significa linha do tempo, disse Helena, com a voz vazia. Temos um relógio para roubá-lo de volta. Diego balançou a cabeça. Ele enviou o Pomar Claymore. Se a captura for iminente, transforme a treliça em estilhaços.
Ele escolheu o martírio. Mártires são imortais, mas também estão mortos, retrucou Helena. Refugiados precisam de arquitetos vivos. Salvamos centenas. Salvaremos milhares mais, mas somente se recusarmos todos os binários que a pátria nos oferece. Ela se levantou, com os ossos doendo, a estrela de brim pressionada contra o coração. No canto, o mapa de sinalização pulsava com novas anomalias, fraturas vermelhas onde os campos de sensores relatavam erroneamente sua própria integridade, explosões azuis onde células espontâneas de engenheiros haviam começado a perfurar túneis imitadores sem o seu projeto. A treliça que ela havia gerado era agora uma hidra, com cabeças se multiplicando mais rápido do que qualquer mãe poderia contar. Helena colocou a palma da mão no mapa. Então roubamos Samir, disse ela. E enquanto Homeland assiste ao espetáculo, terminamos a artéria das montanhas rochosas. O sorriso cansado de Diego se acendeu. Isso sim parece engenharia. Lá fora, sirenes soavam novamente, mas em algum lugar em meio ao lamento, outro som se perpassava, crianças rindo dormindo, seguras por mais um amanhecer. A parede continuava soando, cristal quebradiço sob uma tempestade de música que se formava. Na penumbra subterrânea sob Richemont, Helena estava diante de um painel de filme inteligente que se estendia por uma parede e cintilava com uma cartografia viva de rebelião. Imagens de lidar de alta resolução se fundiam com grafites criados coletivamente, cada novo túnel representado como um capilar de âmbar derretido contra o azul meia-noite. A treliça da costa leste pulsava como um batimento cardíaco irregular, saudável em seu caos, perigosa em seu crescimento. Em algum lugar dentro daquele emaranhado de linhas havia um único glifo cor de argônio, o comboio prisional de Samir, rastreado em tempo real por uma dúzia de câmeras de trânsito sequestradas e 2 satélites simpáticos ainda voando sob indicativos obsoletos. A cada poucos segundos, o glifo tremia e depois voltava a se fixar na rodovia entre Frederiksburg e Quantico. Era ladeado por 3 ícones de escolta, caminhões de armas autônomos, equipados com torres antipessoal e trajes de interferência de última geração. O comboio avançava lentamente a 64 km por hora, com os faróis abaixados para preservar a acuidade visual dos drones. A pátria queria Samir em exposição, mas o queria ainda mais vivo. Ele era um troféu destinado a um julgamento televisionado que provaria que a muralha era intransponível e a treliça, condenada. Diego estava largado em um banquinho de acampamento, executando a compilação final de um vor que comeria as pilhas lidar dos caminhões de armas. Ela não dormia desde a captura e parecia ter sugado o que restava da cor do seu corpo para um código. 2 minutos para a transferência, murmurou. Se a falha do relé funcionar, cegamos os sensores frontais deles por 12 segundos. 12. É a meia-vida de uma bala. Roube seu tempo do luar. Helena flexionou a mão esquerda, microtremores percorreram seus dedos. A lua está atrás do banco de nuvens esta noite. Então encontre um mito, Diego retrucou, mas suavizou-se imediatamente. Desculpe. O código está com fome. Naval deslizou entre eles, segurando 2 ampolas pretas opacas de estimulante neural. Bebam. As 2. Sua maleta médica pendia de um ombro, com os fios desfiados onde haviam se prendido na barra de reforço durante a última caminhada. Eu manterei Samir respirando se vocês o trouxerem vivo. Quebrem o comboio, arrastem-no para o bueiro de serviço na grade 63. Terei anestesia de campo pronta. Quantos estão dentro do Rhino Líder? Perguntou Helena. 4, disse Diego. Piloto, artilheiro, 2 nós de mascaramento. Todos exosensoriais completos. A blindagem deles consome .50 cal e metaboliza o trauma de choque. Corte a energia e eles viram status. Helena assentiu. Estática mata a transmissão. Usamos analógico. Ela se afastou, tentando acalmar o enxame de pensamentos que lhe roía o crânio. Em um canto do cofre, a pequena estrela de brim, resgatada da lama do esgoto, lavada e seca, pendia de um prego de cobre. Ela tremulava cada vez que os ventiladores mudavam de tom, como se estivesse medindo a atmosfera em busca de uma profecia.
Ela tocou sua borda desfiada, sentiu a tranquilidade reconfortante do tecido rasgado à mão e deixou seu pulso desacelerar para acompanhar o zumbido baixo dos ventiladores. 60 segundos, Diego gritou. Helena expirou. Lá fora, além das siderúrgicas e da cidade adormecida, 20 voluntários ajustavam granadas eletromagnéticas improvisadas no mato ao longo da I-95. Nenhum deles era soldado profissional, eram linguistas, cozinheiros, maquinistas demitidos e uma advogada de direitos civis de 90 anos que insistia que a idade não a isentava da história. Todos usavam cordames de fibra de carbono remendados, reapropriados de arreios de construção. Cada cordame tinha garras duplas com ganchos serrilhados de tungstênio nas pontas. Eles não matariam os guardas a menos que fossem forçados. Esta não era uma guerra de números, mas de símbolos, e o símbolo mais perigoso era uma contagem de corpos que o público não podia ignorar. O plano de Helena era dolorosamente limitado: congelar o comboio, romper o casco de transporte, resgatar Samir e desaparecer no subsolo antes que Pátria soubesse qual lei da física os havia traído. 30 segundos, sussurrou Diego. Ela tocou o glifo de execução do verme, e uma cascata de disparates passou pelo filme inteligente: coordenadas, permutações da caixa S, o equivalente digital do encantamento de uma bruxa. Então, o ícone de argônio piscou 2 vezes e desacelerou, preso em um melaço algorítmico. O comboio havia entrado na zona de destruição. Helena colocou o fone de ouvido, a voz conectada a 20 gargantas. Turno do pôr do sol, disse ela, um indicativo da missão. Ataque. O acostamento da rodovia interestadual explodiu em uma onda de faíscas violetas. Lanças de pulso eletromagnético, toscamente enroladas a partir de entranhas de forno de micro-ondas, racharam o asfalto e cegaram os lidar dos caminhões de armas. Na cabine do transportador de prisioneiros, uma buzina de segurança soou e o veículo acionou o freio de emergência, derrapando por 3 faixas até que o impulso jogou contra o canteiro central. Antes que as escoltas pudessem redirecionar, os voluntários se aglomeraram. Ganchos cravaram-se em placas de carbono, cordas estáticas cantaram sob tensão. Corpos balançaram, botas martelaram conjuntos de sensores, mãos pulverizaram tinta ablativa que enganou câmeras de calor, fazendo-as enxergar a estrada vazia. 4 segundos depois, o artilheiro do caminhão da frente acionou protocolos de defesa autônomos. A torre girou, buscando assinaturas de infravermelho hostis, mas o VOR de Diego já havia rebaixado todos os contatos externos para detritos civis. Canhões pararam como cães confusos. Aos 9 segundos, Helena pousou no teto do comboio. Ela girou uma serra de diamante, a lâmina rangendo através da blindagem composta exatamente onde a engenheira estrutural dentro dela sabia que um suporte de junta enfraquecia a tolerância ao cisalhamento em 2%. Faíscas irromperam na cabine, ela chutou para baixo, arrancando um painel. A névoa do líquido de arrefecimento se espalhou como fantasmas assustados. Samir estava algemada a uma estrutura de contenção, com o rosto inchado e o olho esquerdo selado com espuma prateada coagulante. 2 guardas se aproximaram dela, com as armas de choque em punho. Ela jogou a bateria da serra, ainda quente, em arco, e a carga de plasma iluminou a surpresa deles 1 milésimo de segundo antes de brilhar em branco. Não letal, mas eles se dobraram em agonia quando suas sinapses falharam. Ela cortou as algemas de Samir e o ergueu. Seus lábios se abriram num sorriso mais sentido do que visível através do inchaço. Imaginei que a treliça mandaria um encanador, ele disse com a voz rouca. O encanador está de licença, disse ela. Você chama o capataz. Ela enfiou um respirador na boca dele, passou o braço dele por cima do ombro e saltou pelo buraco irregular. Voluntários já haviam fixado tirolesas na plataforma de pinheiros além do acostamento. Helena prendeu o equipamento de Samir na corda e pulou. A gravidade os puxou para um túnel com aroma de pinheiros arrancados pelo vento. Eles se chocaram contra galhos, atingiram o chão coberto de folhas e rolaram. Samir gemeu, as costelas de Helena emitiram uma nota metálica aguda, mas não se quebraram. Voluntários convergiram, colocando Samir em uma maca. A emboscada inteira durou menos de 15 segundos. Acima, as torres auxiliares da Homeland tentavam analisar o caos.
Caminhões de armas giravam em arcos trêmulos, carregadores automáticos cuspindo traçantes em fileiras de árvores onde iscas transmitiam calor residual. A interestadual tornou-se uma guerra de ângulos perdidos e algoritmos com falhas de disparo. Helena correu com a maca em direção à boca do bueiro, onde Naval se ajoelhou ao lado de uma lâmpada a pilhas. O hijab da médica brilhava ao seu redor como a auréola de uma santa enquanto ela injetava uma linha intravenosa rápida no braço de Samir e bombeava micro-robôs para a triagem de hemorragia interna. Fígado cortado, mas coagulando, anunciou. A pressão caiu 50%, mas está estável se nos movermos. Eles se moveram. O bueiro, disfarçado atrás de um amontoado de kudzu e um guarda-corpo enferrujado, mergulhou numa escuridão que cheirava a calcário úmido e diesel. Voluntários se misturaram à escuridão. A voz de Diego chegou pelo comunicador, ponto de saída em alerta. Drone de reconhecimento sobrevoando. Me deu uma janela, Helena sibilou. Vamos lá. Do outro lado da grade, Diego reconfigurou 1000 sensores fantasmas. Câmeras de trânsito em Roanoke piscavam colunas fantasmas de tanques. Um satélite meteorológico reportou um derecho onde reinava o céu limpo. A rede da Homeland convulsionou, a atenção se fragmentando como um espelho. O drone se inclinou para longe, perseguindo um ruído inédito. Helena conduziu a maca mais para o fundo até que o rugido da I-95 se tornou uma lembrança do vento. Lâmpadas de sódio se acenderam, acionadas por sua pulseira, revelando um corredor de utilidades que se inclinava em direção ao leito rochoso abaixo de Quântico. Suor de concreto pingava na maca de Samir. Voluntários se afastaram para túneis secundários, desbravando as missões alternativas da noite, alguns para guiar novos refugiados, outros para lançar cargas de sabotagem que atrasariam a perseguição. Quando Helena, Naval e Samir chegaram ao cruzamento de nível médio, apenas os três permaneceram. A junção 4, que era uma catedral escavada pelo abandono, pilares de concreto sem pintura, cabos pendurados como tubos de órgão. No centro, erguia-se um poço de elevador selado por portas de titânio recuperadas de submarinos desativados. Mais além, um ramal inacabado da treliça abria caminho para o oeste, em direção às cavernas de Shenandoah, onde mineiros esperavam com dinamite histórias mais antigas que a República. Helena digitou um código, as portas se abriram com um suspiro. Enquanto o elevador descia, ela estudou o rosto de Samir, catalogando os danos. Contusões ao longo do arco zigomático. Lacerações no lábio. Sem comprometimento das vias aéreas. Mas os olhos dele, um inchado e fechado, o outro ardendo de fúria lúcida, lhe diziam que aquela extração era apenas metade da vitória. Homeland havia capturado algo mais valioso do que sua vida, padrões de retina, impressões vocais, os mapas íntimos de sua biometria. Ele nunca mais poderia tocar a rede de superfície sem disparar 1000 alarmes silenciosos. Vamos apagar suas impressões digitais da treliça, ela disse. Samir deu uma risada. Eles já são donos. Nós evoluímos. Identidade é controle e diversão. As portas do elevador se abriram com um rugido semelhante ao das ondas do oceano. Um rio subterrâneo corria por uma câmara natural de 40 metros de altura, iluminada por inundações de halogênio. A água cintilava vermelho ferro, rica em argila, esculpia uma língua serpenteante em direção ao oeste, sob a Blue Ridge. Era o gêmeo oculto do Shenandoah, conhecido pelos contrabandistas desde a lei seca e pela treliça há exatos 9 dias. Barcos de fundo chato balançavam no cais, alumínio soldado a partir de tetos de vagões desativados. Motores de popa diesel elétricos funcionavam em marcha lenta, quase em silêncio. Mineiros com lanternas dianteiras saudavam Helena e Samir com punhos inomeados. Naval administrou uma última dose de polinanita, enfaixou o torso de Samir com uma tela de pressão e o prendeu em uma maca com amortecedores entre os tambores de combustível. Ele sangrará novamente se for sacudido. O rio é a nossa estrada mais tranquila. Ela se virou para Helena. Rishimon precisa de você. Eu cuido da travessia. Helena hesitou, o instinto de protegê-lo a corroía, mas sabia que não. Líderes tinham que entregar a chama aos outros ou queimar sozinhos. Ela apertou a mão de Samir e recuou enquanto o esquife entrava na corrente. O diesel zumbia baixinho,
O barco desapareceu na tinta, os faróis balançando como vagalumes até serem engolidos pela geologia. Ela se permitiu respirar aliviada. O cheiro tinha gosto de musgo e óleo de motor. Superficialmente, a Homeland declarou o ataque ao comboio um ato de ecoterrorismo doméstico. Drones saturaram o corredor com gás lacrimogêneo e estilhaços magnetizados, mas os justiceiros já eram vapor, carne codificada como boato. Estações controladas pelo governador reproduziam imagens granuladas de figuras mascaradas praticando rapel como fantasmas. Especialistas exigiam lei marcial. As bolsas de valores soluçavam e depois disparavam enquanto as empresas de defesa farejavam contratos valiosos. No entanto, por baixo do barulho, a simpatia floresceu. Imagens do rosto ensanguentado de Samir circularam em nuvens dissidentes. Hashtags se espalharam pelas fronteiras, tecendo a treliça tanto em carne quanto em pedra. Em Denver, um grupo de engenheiros municipais desonesto abriu um túnel através dos níveis de bagagem abandonados sob a Union Station e chegou à vala elétrica que alimentava o segmento do muro nas montanhas rochosas. Eles enfiaram os ovos de rastreador mais novos de Diego no conduíte, cada um com a inscrição "Portas sobre muros". Naquela noite, a rede elétrica oeste ficou às escuras por 7 minutos, tempo suficiente para que 33 requerentes de asilo desaparecessem em meio aos pinheiros do sopé das montanhas. Em Kansas City, estivadores sabotaram leitores de contêineres de drones, contrabandeando vergalhões de nanotubos destinados ao muro para locomotivas de carga com destino aos Apalaches. Em Miami, evacuados climáticos hackearam sensores de inundação costeira, falsificando dados para que a Homeland desviasse 3 divisões para um furacão fantasma. Por toda parte, fissuras moleculares se multiplicaram. No comando de Richmond, a placa de filme inteligente de Helena agora exigia camadas tridimensionais. A estrutura não era mais um mapa, mas uma galáxia. Ela usou óculos de realidade aumentada para navegar por pilhas verticais de túneis, esconderijos e micro-redes com criptografia quântica. Voluntários circulavam entre os nós mais rápido do que ela conseguia designar. A autonomia havia ultrapassado o comando central, ela estava se tornando obsoleta, e esse conhecimento a empolgava e a assustava. Seus pensamentos vacilaram quando Diego irrompeu no cofre, com o cabelo encharcado pela chuva que ela provavelmente não tinha notado. Dados coletados de Homeland, ofegou ela. Tribunal de Arlington cancelado. Estão indo direto para execução, transmissão ao vivo, daqui a 12 horas. Helena sentiu um aperto no estômago. Mas Samir está livre. Diego balançou a cabeça, os olhos brilhando de pavor contido. Não, Samir. Amir. Eles nunca registraram o cego, nenhum arquivo de cidadania para usar como referência. Afirmam que ele orquestrou o ataque ao comboio via rádio pirata. E... ela engoliu em seco. Estão chamando de Operação Venda. Transformando a deficiência em um exemplo de traição. A sala gelava apesar da umidade sem fonte. Amir, cuja voz canta ragbeid no éter, cujos dedos conheciam a pulsação da parede melhor do que algoritmos, era agora um cordeiro sacrificial. A mente de Helena fazia permutações: quantos guardas, qual o calibre dos sensores, se o local do tribunal tinha alguma fraqueza subterrânea. Mas mesmo com os planos florescendo, ela sabia que a estrutura estava esticada. Muitas frentes simultâneas. Um resgate poderia ter sucesso, mas também poderia romper o delicado silêncio que mantinha seus túneis em segredo. Ecoe todos os túneis ao mesmo tempo, ela se ouviu dizer. Uma sinfonia completa de brechas. Transformamos a parede em uma flauta e deixamos o mundo ouvi-la gritar. Diego ficou olhando. Um ataque sincronizado a 6.000 quilômetros de distância? Só falta de coordenação. 7 microsegundos e 3,4 por nó, através dos relés quânticos que você concluiu no mês passado. Esses relés não foram testados sob carga ativa. A voz de Helena se firmou. Nada é testado até que alguém se recuse a morrer. O silêncio se instalou como poeira, denso, mas carregado. Então, o sorriso de Diego, o sorriso selvagem, esculpiu sua exaustão. Vou precisar de cada ovo de rastreador, cada pedaço de gel, cada voluntário com uma pá. Você os terá. Naval saiu das sombras, limpando o aço do bisturi com um pano alvejante.
E você vai precisar de mim para mantê-los de pé. Helena a encarou. Nome da operação. Os olhos do médico se estreitaram. Chame de queda estelar. A noite avançava sobre o hemisfério. Voluntários ajoelhavam-se na lama, em esgotos, em minas, em silos de mísseis esquecidos, cada um segurando uma etiqueta de pulso piscando em vermelho adormecido. O pacote de comando chegaria à hora zero, incendiando todos os ovos. A parede se tornaria porosa como coral. Em seu barco sob a rocha da Virgínia, Samir flutuava na calma da morfina, ouvindo o bater do coração do rio. Sentia a correnteza puxando como destino e sussurrou uma prece que soava como um código. Amir ajoelhou-se numa cela de blocos de concreto sob o antigo museu de guerra de Arlington, algemado, mas sem se curvar. Ele cantarolava a canção de ninar com os lábios rachados, cada nota ecoando pelos canos como um sonar. Helena ficou sozinha diante da galáxia de filmes inteligentes, sem os óculos. Ela segurava a estrela jeans com tanta força que os pontos cortavam a carne. 12 horas para a execução. 12 horas para a queda estelar. O tempo, pensou ela, era apenas mais um túnel, escuro até ser cavado, depois brilhante com possibilidades. Ela levantou a mão. A galáxia de túneis brilhou, aguardando o comando. Turno do nascer do sol, ela sussurrou no microfone, e a treliça ouviu. A hora anterior à queda estelar começou como um silêncio que se estendeu sobre o continente como seda esticada. Um amanhecer cinza-azulado subia pela costa atlântica, e cada superfície aberta, vidraças em casas geminadas em ruínas, poças d'água em crateras de pátios de carga, aço polido de trens de passageiros, trazia o mesmo reflexo opaco, um país prendendo a respiração. Helena Markovic encostou a testa no concreto frio do comando de Richemont e sentiu aquela respiração reverberar através da própria parede. Durante 3 dias insones, ela e Diego trançaram canais de criptografia através da treliça, redirecionaram tomadas de energia, injetaram chaves de uso único em todos os nós que ainda confiavam em suas assinaturas. Agora, a rede de túneis, torneiras, ninhos de rastreadores, esconderijos, transmissores piratas e relés quânticos parecia menos uma peça de infraestrutura do que um sistema nervoso vivo, gânglios sensoriais faiscando nos esgotos do Brooklyn, nos bueiros de Nevada, no caliche sob El Paso, cada um esperando por um único impulso para disparar. T-58 minutos. No corredor, um coro de maçaricos de acetileno cantava enquanto voluntários soldavam vergalhões nas portas de segurança. Naval se apressava entre paletes de triagem, empilhando antibióticos e pacotes de coagulação rápida com a urgência imparcial de alguém arrumando flores. Lá fora, as avenidas de Richemont permaneciam silenciosas sob o toque de recolher, mas Helena imaginou o resto da treliça, famílias encurvadas em passagens subterrâneas que haviam alargado a mão, soldados dissidentes verificando 2 vezes cargas moldadas disfarçadas de delineadores de tráfego. Um pianista de jazz aposentado em Nova Orleans digitando Bede em uma boia de sinalização da guarda costeira saqueada apenas para provar que a canção de ninar ainda viajava pelo ar úmido e salgado. Em Blue Ridge, Samir dormia sob tetos de gotejamento enquanto mineiros testavam bombas a diesel, preparando-se para inundar poços de emergência se a pátria marchasse com blindados para as colinas. Tudo isso, cada frágil lasca de esperança, dependia daquele único glifo que agora pulsava em vermelho na parede de filme inteligente de Helena, Museu da Antiga Guerra de Arlington, latitude e longitude fixadas em 38.888 graus N, 77.070 graus W, bandeira de status execução definida para 0800 Est. Amir morreria em 57 minutos, a menos que a parede desabasse primeiro. As botas de Diego arrastaram atrás dela. Retransmissão sudoeste bloqueada, disse ela, com a voz rouca. Os nós de Las Cruces para Ensenada estão se comunicando sem perda de pacotes. Rede de Denver, 40% de energia na reserva. Ela abriu uma janela holográfica. Fileiras de cheques verdes se espalharam como contas. Mas o segmento das Carolinas está com problemas. Os amortecedores do dique de Anápolis continuam entrando no modo de segurança. Se os perdermos, perderemos 5 equipes de violação da costa leste. Substituir manualmente, disse Helena. Eu teria que reescrever uma pilha de firmware em 35 segundos. Então aceitamos o risco.
Ela se virou da tela e colocou as duas mãos nos ombros de Diego. Quando o relógio chegar a 0, você dispara o pulso, não importa o que esteja vermelho, verde ou pegando fogo. Prometo. O sorriso de Diego estremeceu, feroz, aterrorizado. Eu prometo. Ela passou a manga na testa, espalhando graxa de código em uma das têmporas como tinta de guerra, e então desapareceu pela fileira de servidores. Faltam 44 minutos. 3 andares abaixo de Arlington, Amir Tagavi flexionou os dedos dormentes da mão direita, desejando que o sangue voltasse aos nós dos dedos, em carne viva, presos por tiras de plástico. Sentava-se em uma cadeira dobrável de aço dentro de um estúdio de transmissão improvisado, o tipo de cenário pré-fabricado que Homeland preferia para testes de propaganda. 4 holofotes polidos o cercavam, embora apenas 2 estivessem ligados, deixando seu lado esquerdo na semi-sombra. Um teleprompter exibia tópicos em loop: confessar, sofrer o mito do túnel, prometer segurança aos refugiados que se renderem. Ele não conseguia ver as palavras, sentia o gosto delas como calor e cintilação eletrônica. Mas entendia a performance. Um cego seria exibido diante das câmeras, forçado a admitir que a esperança era loucura e, então, silenciado sob o novo estatuto de sedição. A história sempre amou o martírio quando podia coreografar a iluminação. Um guarda ajustou a gola do macacão caque de Amir. Com sede? Perguntou ela, a pergunta carregada de compaixão ensaiada. Minha garganta está ótima, respondeu ele, com a voz suave o suficiente para raspar a consciência dela. Que horas são? Quase 7. Uma pausa, depois mais baixo. Dizem que seus amigos resgataram o homem para quem você cantou no inverno passado, aquele chamado Lagari. Amir direcionou sua cegueira para a voz dela. Eu cantei para quem quisesse ouvir. A guarda prendeu a respiração. Ele ouviu o farfalhar de um copo de papel, o movimento de botas, o pequeno tremor de empatia reprimida. Então ela deu um passo para trás, os saltos estalando em repouso. Compaixão, abortada. Atrás dela, ele sentiu o zumbido dos servidores, o cheiro metálico dos cabos sob tensão, como cordas de violoncelo afinadas muito alto. Em algum lugar lá no alto, ele pensou ter ouvido a cidade tremer. Faltam 33 minutos. No porto da caverna de Shenandoah, Samir acordou com o som dos motores de popa. A névoa da morfina havia se dissipado, a dor perfurava suas costelas a cada respiração, mas a clareza retornou, uma percepção nítida dos batimentos cardíacos, do eco e da percussão distante de parafusos de rocha. Mineiros se aglomeravam em torno de consoles portáteis, com os olhos alternando entre mostradores de relógios, rastros de sismógrafos e os relógios digitais que haviam sincronizado com o comando de Richemont. Samir se forçou a se levantar, ignorando as ordens anteriores de Naval para descansar. Um mineiro de barba grisalha o apoiou contra um pilar. Você não tem nada a ver com isso, disse o homem. Nem um muro, respondeu Samir. Quão perto estamos? Milhares de ovos de minhoca roendo as fundações do muro de Shenandoah neste momento. O tempo está ligado à tempestade de pacotes de Richemont. Samir inalou o aroma cavernoso de calcário, diesel e ansiedade humana. Imaginou todos os outros bolsões da treliça, cada equipe aguardando a mesma contagem regressiva. A elegância daquilo surpreendeu, milhares de pessoas comuns atuando com precisão orquestral, tendo como único maestro um algoritmo que Diego havia criado com esperança e cafeína. Lembrou-se de ter dito a Helena, semanas antes, que identidade era controle e diversão. Hoje, rebelião era controle e diversão. Se algum nó falhasse, bifurcações surgiriam, novos commits seriam enviados até que toda a base de código de opressão entrasse em colapso sob a carga. Faltam 26 minutos. Nos arredores de Fayetteville, Carolina do Norte, um ônibus cheio de famílias migrantes agachava-se em um túnel de drenagem sob o estacionamento de um Walmart. Uma adolescente chamada Sofia equilibrava um bebê no quadril enquanto rolava a tela rachada de um telefone contrabandeado. Sem sinal, a Homeland havia inundado as redes de celular de 5 estados. Sofia não conhecia termos como retransmissão quântica ou queda de estrelas. Ela sabia apenas que, ao nascer do sol, alguém os guiaria por um cano sob o muro da fronteira e que aquele barulho, fogos de artifício? Bombardeio? Trovão?
lhe diria que era hora de correr. Ela cantarolava uma canção de ninar que sua mãe cantava enquanto colhia tomates ao sul de Juárez. 4 notas repetidas, bed. O bebê gorgolejava. Uma avó marcava o ritmo com as unhas em vergalhões enferrujados. Hope, analfabeta em teoria, ainda assim, cavava túneis na prática. Faltam 17 minutos. O comando de Richmond cheirava a silício superaquecido e suor de medo. 3 dos 6 monitores de parede piscaram em âmbar, instabilidade em Carolinas, amortecedores em Anápolis e agora uma ondulação de pacotes acumulados no tronco de fibra do centro-oeste. Diego derrapou até parar ao lado de Helena, com a respiração ofegante. Estrangulamento do nó de Cleveland. Algo está consumindo largura de banda, talvez Homeland esteja injetando ruído. Podemos redirecionar. Não com latência de microsegundos. Eu poderia desligar o porta-malas, mas aí Denver fica às escuras. Helena apertou a ponta do nariz, o mundo se transformou em um caleidoscópio de estrelas. Sem tronco, sem ramificação ocidental. Mantemos a linha. Se Denver perder a janela, eles podem aparecer mais tarde. A queda de estrelas deve ser simultânea, ou a muralha redistribui a carga. Eu sei, Diego sussurrou, frustrado. Me dê 10 segundos e um milagre. Helena se esforçou para se acalmar. Tirou a estrela jeans do bolso e enrolou o tecido entre o polegar e o indicador. Este é o milagre. Respiramos juntos no zero. Nada mais importa. Faltam 9 minutos. No estúdio de Arlington, a equipe de produção finalizava os ângulos de câmera. Um diretor técnico gritava ordens enquanto um pregador em uniforme militar ensaiava as escrituras sobre obediência. Ninguém percebeu o leve atraso que se insinuava na transmissão do teleprompter, 4 microsegundos, depois 8. Fora da tela, uma analista de segurança franzia a testa para seu tablet. Ruído magnético localizado obstruía o espectro, como se alguém tivesse arrastado uma magnetita gigante pelo subsolo. Ela preencheu um relatório de diagnóstico que chegaria à sede precisamente 49 segundos atrasado. Amir umedeceu os lábios. Sua audição aguçada detectou uma mudança nos batimentos cardíacos do prédio, ventiladores do sistema de ar-condicionado funcionando irregularmente, amortecedores engasgando com interferência elétrica. Ele sentiu a algema de níquel das algemas esquentar e depois esfriar novamente. Carga estática dançando através do metal. Ele sorriu. T-menos 60 segundos. Richmond. Os dedos de Diego pairavam sobre o símbolo de execução, os nós dos dedos pálidos. Pacote pronto no buffet. Shenandoah. Mineiros trancaram portas de segurança, olhos em placas sincronizadas. Samir agarrou-se ao pilar, torcendo para que sua costela não se quebrasse novamente. Fayetteville. Sofia afinou seus ouvidos para trovões. Arlington. O guarda que havia oferecido água estremeceu quando os holofotes piscaram. O pregador pigarreou. Um LED vermelho Live brilhou no topo da câmera 1. T-15. Helena sussurrou no microfone. Turno do nascer do sol, preparem-se. Diego fechou os olhos. A contagem regressiva avançava. 10. 9. 8. No zero, o dedo de Diego caiu. Um pulso, pura matemática percorrendo a luz comprimida, emergiu nos relés quânticos e detonou ao longo do cobre e da fibra de carbono. Ovos de rastreadores despertaram as dezenas de milhares, com suas mandíbulas de microdiamante ávidas por medula estrutural. Pacotes de gel espumaram em renda ácida. Amortecedores sísmicos oscilaram de atenuados para amplificados. Cada fratura adormecida, cada fio de cabelo vazio dentro do esqueleto gigantesco da parede, de repente se viu alavancado por um coro de cupins mecânicos e fantasmas de dados. Nas Carolinas, pinos de aço rangiam como se estivessem pigarreando, faixas de 500 metros de revestimento de grafeno se enrugavam para fora, lançando cacos que tilintavam como sinos de vento. Os sensores leram a deformação como profundidade negativa, impossível pela lógica da engenharia, e reiniciaram em estupor. Sob o paredão de Anápolis, bueiros ferroviários desativados irromperam com lama efervescente, a água da maré rugiu, escavando lodo até que um segmento de 100 metros da barreira assentou 3 centímetros e então tremeu como um motor parando.
Ao longo da base de Shenandoah, ninhos de lagartas roíam a argamassa da fundação mais rápido do que qualquer carga de demolição. Quando a carga se deslocava, os pilares de calcário absorviam a tensão, mas os mineiros haviam perfurado aberturas de pressão. O ar subia ruidosamente, levantando painéis de parede como tampas de piano batendo violentamente. Do outro lado do Novo México, o vento do deserto soprava com força por uma fenda de 30 metros que antes não existia. A areia cobriu os conjuntos de sensores em segundos, apagando evidências mais rápido do que a perícia conseguia medir. Em cada zona de brecha, equipes rebeldes conduziam refugiados, acadêmicos, desertores e sonhadores não registrados através de buracos, enquanto os destroços ainda ressoavam. A fumaça se misturava ao amanhecer. Arlington sentiu o choque como um tremor que se espalhou do leito de rocha. As luzes se apagaram. O teleprompter congelou. As imagens das câmeras pararam no meio da taxa de bits. Na escuridão, alguém gritou, armas estalaram. A voz do pregador subiu uma oitava. O que está acontecendo? Amir se levantou. Sensores de imagem dentro das algemas dispararam alarmes, mas as baterias de reserva não conseguiam descarregar, a onda eletromagnética as havia queimado. As braçadeiras de plástico se romperam com o torque. Sua bengala havia sido confiscada, então ele se firmou na cadeira. A guarda, compassiva, tateou no escuro. Sente-se, sibilou. Escute, sussurrou Amir. Um rugido distante se formou, pedras se quebrando, conduítes se liquefazendo, dados gritando. Você sabe o tom de uma parede morrendo? O comando de Richmond tremeu. Poeira subia das juntas do teto. Monitores disparavam tempestades de erros em vermelho. Diego saltou para frente, tronco do centro-oeste fora do ar, mas conseguimos pegar Denver antes do corte. Helena se recostou no console. Como está a Carolina? Mantendo a violação em 18%. É o suficiente para o gasoduto. Então, vamos executar a evacuação. Ela apertou o microfone. Todas as tripulações da balsa, executem a torrente. Tempo reduzido em 90 segundos. Nos túneis de drenagem abaixo, bombas martelavam, empurrando ar comprimido que arremessava pessoas em trenós com rodas por baixo das rodovias. Acima do solo, drones da Patrulha Nacional adernavam, giroscópios capturados em loops algorítmicos, suas câmeras alimentavam os keyboxes falsos, cortesia das injeções de código anteriores de Diego. Em Shenandoah, Samir observou o calcário saltar de onde deveria ter desabado. Um segmento da parede acima emitiu o grito de morte de uma baleia, baixo, estrondoso, e então se soltou, deslizando 10 metros na escuridão, deixando o céu aberto além da crista. O sol da manhã lançava raios sobre a caverna, ofuscante. Lá fora, a grande faixa de aço da parede balançava, indecisa. Hora de partir, gritou um mineiro. Samir balançou a cabeça. Vamos para o oeste primeiro. A artéria está aberta. Ele cambaleou para um bote, com os motores acelerando mais alto que o sangue em seus ouvidos. 15 minutos após a queda estelar, a muralha ainda estava de pé, mas não era mais singular. Eram fragmentos, aqui uma espinha dorsal sólida, ali uma trama de buracos, por toda parte uma arquitetura em guerra consigo mesma. A inteligência artificial da pátria tentou segregar brechas com divisórias de isolamento, mas o código fragmentado entrou em recursão, sensores relatando intrusões fantasmas em Utah onde nada existia, drones perseguindo refugiados que já estavam em Ohio. Tudo que a muralha acreditava sobre sua própria integridade se dissolveu em estática. Na Carolina do Norte, Sofia sentiu a terra tremer, então a escotilha do cano se abriu com um estrondo. Voluntários acenaram. Ela içou o bebê, conduziu as avós, engatinhou em direção a uma noite estrondosa iluminada por faíscas e pelo céu. Do outro lado, lajes quebradas da parede inclinavam-se como dentes. Além delas, havia árvores, neblina e uma trilha de terra com cheiro de piche de pinheiro, a geografia incerta da liberdade. Helena passou a meia hora seguinte triando o caos. Ela marcou cada região como verde, amarela ou sangrando, Apalaches estáveis, fluido do Atlântico Médio, corredor do Golfo em ascensão, mas navegável.
Diego redirecionou as chamadas de dados em torno da fibra queimada até que a topologia da rede se assemelhasse a um raio fractal. Naval remendou 3 soldadores com concussão e depois desabou em uma cadeira, com um pulso irregular. Ela sorriu quando Helena se ajoelhou diante dela. A guerra é um péssimo motivador para a triagem, sussurrou a médica. O amor é melhor, mas o amor se esgota. Helena apertou a mão dela. Me dá 1 hora. Depois a gente respira. Um alarme interrompeu, um sinal de socorro criptografado. Os olhos de Helena dispararam para o filme inteligente. Nódulo de Arlington, explosão subterrânea? Diego examinou os registros. Sem munição externa. Parece cisalhamento estrutural. O porão do museu acabou de perder capacidade de carga. Amir Helena suspirou. Amir estava em um corredor iluminado apenas por luzes estroboscópicas vermelhas de emergência. Pó de gesso cobria seus cabelos. Sirenes soavam de todas as direções, pintando o ar com picos de som. Botas batiam forte enquanto os guardas corriam, alguns em direção às jaulas do arsenal, outros talvez simplesmente para longe. Ninguém se desviava da atenção de um cego desarmado que pressionava a parede com as pontas dos dedos. Encontrou uma fissura fina, quente ao toque, pulsando levemente como se o prédio tivesse pulsado. Ovos de minhoca? Ou ressonância natural? De qualquer forma, destino. Seguiu a fissura até localizar um painel de serviço, com os parafusos parcialmente soltos pela vibração. Lá dentro, feixes de fibras se contorciam, tecido nervoso da grade de vigilância. Amir desembainhou um caco de vidro que havia pegado do chão do estúdio durante o apagão. Com o cuidado de um cirurgião, abriu a bainha do conduíte e prendeu um cabo óptico. Ele cantarolou a canção de ninar. Sol, si, mi, ré. Então ele cortou a fibra em 2. Naquele exato momento, Helena se conectou ao nó de Arlington, buscando qualquer interface sobrevivente. Um único pacote respondeu, um aperto de mão de áudio, sem vídeo. Seus alto-falantes ganharam vida com o zumbido baixo de Amir, fragmentado pelo ruído da linha, mas inconfundível. Helena, ele perguntou, como se ela ocupasse o mesmo quarto que ele. Estou aqui. Ela engasgou. Você está segura? Não estou seguro, disse ele, mas estou livre. Atrás dele, ouviu-se o rangido de vigas. O prédio vai ruir em minutos. Sugiro que marquem este setor em vermelho. Não. Helena bateu o punho no console. Fique onde está. Estou enviando a extração. A extração morreria comigo. Sua voz suavizou-se. Escute, a parede perdeu a memória. Você precisa aproveitar essa amnésia antes que ela se reescreva. Helena conteve as lágrimas. Me dê as coordenadas. Eu vou. Minhas coordenadas estão em todos os lugares por onde a música viaja, interrompeu ele. Prometa-me que terminará a artéria oeste. Prometa-me que a canção de ninar sobreviverá a hoje. Eu prometo, ela sussurrou. Então meu trabalho está feito. Ao fundo, um metal estridente. Ele voltou a cantarolar até que a linha foi cortada no meio da nota. O silêncio cobriu o comando de Richemont, pesado como chumbo. Naval baixou a cabeça. Diego se virou, os ombros tremendo, mas suas mãos permaneceram no teclado, uma tecla de cada vez, com aflição. Helena expirou, sentindo o gosto de sal e poeira. Ela estendeu a mão e alterou o glifo de Arlington de vermelho piscante para preto, selado. Em seguida, moveu-se para oeste no mapa, selecionando uma dúzia de pontos adormecidos ao longo de Utah, Nevada e Califórnia. Com um movimento deliberado, pintou-os de âmbar, depois de verde. Artéria de Denver, anunciou. Prioridade 1. Diego fungou e enxugou as bochechas. Você acha que o Amir? Ele vive em cada pacote que acabamos de liberar. Helena endireitou a coluna. Vamos garantir que o mundo ouça. Meses se passaram com a cadência inquieta de um coração que não conhecia mais a paz. O muro não caiu da noite para o dia, ele sofreu erosão, blocos removidos, vigas canibalizadas, fundações escavadas.
Novos grafites cunharam um verbo para o processo: descascamento de muros. Engenheiros antes orgulhosos de suas credenciais agora se gabavam de quantos centímetros haviam roubado da espessura da barreira. A autoridade da pátria encolheu para regiões onde eles podiam fisicamente se estabelecer. As zonas além tornaram-se áreas comuns fragmentadas, autogovernadas por conselhos de imigrantes, urbanistas desonestos e agricultores locais que perceberam que fertilizantes funcionavam tão bem em novos pomares quanto em cicatrizes de gás lacrimogêneo. A artéria de Denver foi perfurada 1 mês após Starfall. Samir, ainda com as costelas macias, mas sem se curvar, guiou a primeira leva de famílias do centro-oeste em trenós magnéticos sob a divisória continental. Ele batizou o túnel de Caminho Tagavi, embora nunca tenha dito se o nome homenageava os caídos ou os reerguidos. Mineiros colocaram uma placa de bronze esculpida em suportes de parede derretidos no portal mais distante. Sofia cruzou a fronteira 2 semanas depois, com o bebê já engatinhando, a estrela de brim costurada na jaqueta. Ela a deixou em um santuário improvisado ao lado da placa. Outros adicionaram remendos, um distintivo de policial transformado em insurgente, cartões de biblioteca de escolas retirados do financiamento e esquecidos, chaves de casas destruídas para servirem de palco nas paredes. O santuário cresceu, uma constelação de símbolos deixados para trás brilhando para quem precisasse se lembrar. Helena visitou o local apenas uma vez. Tocou a placa, incapaz de ler a inscrição devido às lágrimas, e sentiu o peso da arquitetura se deslocar dentro de si. Foi o momento em que compreendeu, não era mais uma engenheira desmontando um muro, era o barro de uma nação que se reconstrói, grão por grão. Ela retornou ao leste para ajudar a governar os bens comuns. As políticas importavam agora, direitos sobre a água, acordos de passagem segura, consertar a rede elétrica sem importar opressão. Seus dias eram preenchidos com discussões em assembleias municipais e noites com a reconstrução de bombas de esgoto. Diego ensinava adolescentes a codificar sensores falsos para a umidade do solo em vez de sabotagem, e depois ria quando eles usavam essas habilidades para pregar peças uns aos outros mesmo assim. Naval transformou o comando de Richmond em um hospital de trauma, cujos servidores foram reaproveitados para registros médicos. Ela nunca tirou o hijab, mesmo quando o protocolo de limpeza cirúrgica exigia. Naquela época, os protocolos respondiam à cura, não ao medo. Todas as noites, ao anoitecer, rádios de ondas curtas por toda a antiga fronteira entoavam a canção de ninar de 4 notas. Às vezes era a flauta doce de uma criança, às vezes uma trombeta ecoando pelo crepúsculo do milharal, às vezes o assobio metálico do vento através dos painéis descascados das paredes. As notas não prometiam mais fuga, prometiam memória. 1 ano após a queda das estrelas, em uma aurora primaveril vibrante com o canto dos pássaros, Helena subiu uma encosta nos arredores de Charlottesville numa mula elétrica surrada. O sol subia atrás dela, trazendo o ouro da grama escorregadia pelo orvalho. No topo, erguia-se o que restava da muralha, um trecho de meio quilômetro de caixa torácica de grafeno deformada, inclinando-se em ângulos estranhos, com fissuras largas o suficiente para que crescessem bordos moldados pelo vento. Borboletas faziam ninhos entre as vigas. Alguém havia pendurado tecidos coloridos entre os suportes, colchas, faixas, obras de arte infantil, transformando a ruína em uma harpa eólica que suspirava sob a brisa. Helena passou por uma abertura. Do outro lado, uma estrada de terra serpenteava em direção a Blue Ridge, recém-arada e margeada por mudas. Ela sentia o cheiro de serragem e terra úmida. Uma cooperativa de migrantes estava limpando terras para pomares, as mesmas pessoas que Homeland outrora rotulara como alienígenas perigosos. Agora, eles enxertavam galhos de macieiras tradicionais em porta-enxertos nativos, unindo resiliência e doçura. Pensou em Amir, no eco do calcário, nos túneis que respiravam como pulmões. Fechou os olhos e procurou no ar por uma canção. Uma flauta distante respondeu, 4 notas, seguras e vibrantes. Sol, si, mi, ré. A canção de ninar vivia, agora uma melodia infantil assobiava distraidamente enquanto plantava árvores. Helena deixou a música passar por ela como a luz do sol atravessa um vitral. Naquele instante, ela sentiu o último propósito da parede se dissolver. Barreiras, ela percebeu, eram apenas perguntas. Pessoas eram a resposta.
Ela traçou a estrela de brim costurada em sua jaqueta, o presente de Sofia passado adiante, e decidiu que era hora de escrever novos projetos, aquedutos que dobrassem em vez de bloquear, pontes que se flexionassem com as enchentes, casas que acolhessem estranhos por natureza. Sua carreira finalmente se desenvolveria sem subtrair. Acima, um falcão circulava as ruínas, em busca de correntes térmicas. Encontrou uma e alçou voo, sem esforço. Helena sorriu, levantou a mão em saudação e desceu a colina em direção ao pomar e ao que quer que estivesse esperando além.